Ok, boa noite a todos e a todas. Eu sou o professor Francisco Figueiredo, diretor do Instituto Confúcio. Gostaria de agradecer ao professor Afonso Li, da Universidade de Medicina Chinesa de Hebei, que irá compartilhar conosco informações a respeito do programa de 4 meses, de 4 semanas ou de 5 meses na China, ok? Então, professor Afonso, a palavra é sua. Agradecemos por estar conosco hoje, ok? Ok, muito obrigado pelas palavras de professor doutor senhor Francisco da UFG. Então, eu queria falar, apresentar a mim próprio. Eu sou Afonso, eu sou professor e também o tradutor de português do Departamento de Cooperação e Intercâmbio Internacional e também da Faculdade de Educação Internacional da Universidade de Medicina Chinesa de Hebei. Então, agora também estou muito feliz por ter esta oportunidade para vos compartilhar e apresentar um plano e proclama de bolsa de 4 semanas e de 5 meses. Ok, então, agora vou compartilhar o meu PPT. Então, vocês podem ouvir? Sim. Me ouvir bem? Tá? Ok, tá. Agora vou compartilhar. Ok. Boa noite a todos. Então, podem ver? Vocês podem ver? Sim, podemos. Ok, tá. Tá, agora vamos começar. Hum. E aqui está o catálogo. Então, hoje temos 5 partes. Então, primeira é introdução breve sobre o programa de bolsa para professores internacionais de chinês. E segunda é introdução breve sobre a minha universidade, que é a Universidade de Medicina Chinesa de Hebei. E terceira, é folheto de admissão da UMCH em 2026. Quer dizer as informações básicas sobre esses programas. E depois, introdução breve sobre infraestruturas da vida na universidade. E a última parte é tirar as dúvidas. Então, primeira parte, vamos ver a introdução sobre esse programa. O programa de bolsa para professores internacionais de chinês, duramente denominada bolsa, tem como objetivo formar professores de chinês qualificados. Instituições como o Instituto Confúcio, salas de aula de chinês instaladas individualmente, alguns centros de exame de chinês, instituições educacionais estrangeiras relevantes, etc. Então, podem recomendar estudantes excelentes e professores de chinês em serviço para estudar chinês e aprofundar na educação internacional do chinês, bem como áreas relacionadas. E os detalhes das instituições de recomendação se encontram no sede aqui. Aqui está um sede, ok? Aqui, sede. Então vocês podem pesquisar as informações, neste caso, nesta sede, ok? E os candidatos podem acessar o site acima, que é essa site, para se inscrever. Tá bem? Ok, continuamos. A minha universidade. A Universidade de Medicina Chinesa de Hebei é uma instituição de ensino superior que se foca na medicina chinesa, com desenvolvimento integral no ensino, pesquisa científica, assistência médica e produção de medicamentos, dedicando-se também nas disciplinas como medicina, ciências naturais, administração, literatura, etc. E fundada em 1956, a nossa universidade se localiza em Shijiazhuang, que fica perto da nossa capital, Pequim. E atualmente, nós temos, atualmente, como assim? Uhum. Assim, tem atualmente 4 campus: Xingyuan, Juquan, Qizhou e Dongyuan.
e 3 hospitais afiliados diretamente, 9 hospitais afiliados não diretamente, 20 hospitais de ensino e 29 hospitais específicos para estágio. E também temos vários cursos. Então, agora não vou falar tudo, então vocês podem ver, por exemplo, aqui acupuntura e massagem, terapia de reabilitação, enfermagem e educação internacional do chinês, etc. Ok? Temos 25 pontos de autorização de doutorado, 35 pontos de autorização de mestrado e 10.074 alunos matriculados. E a universidade estabeleceu relações de cooperação estreitas e amigáveis com mais de 20 universidades, instituições de pesquisa médica e organizações internacionais em mais de 10 países. E aqui, uma informação muito importante que é, a nossa universidade fundou, em parceria com a Universidade Federal de Goiás, do Brasil, UFG, o primeiro Instituto Confúcio de Medicina Chinesa na América Latina. Ok? Ok. Então, agora, vamos ver a informação muito importante, que é folheto de admissão da UMCH em 2026. Primeiro, categorias. Este ano, nós temos dois programas, que é um programa de bolsa de 4 semanas e outra é de um semestre, ok? E segundo, sobre a duração de estudo, para bolsistas de um semestre, que é 5 meses também, entrar na universidade em setembro deste ano ou em março de 2027, com a duração de 5 meses. E depois, para o programa de 4 semanas, os bolsistas vão entrar na universidade em julho ou dezembro de 2026, com a duração de 4 semanas, ok? E depois, o conteúdo de estudo. O conteúdo de estudo para bolsistas de um semestre é apenas sobre a medicina chinesa e viagens de estudo sobre a cultura chinesa, ok? E não tem o limite das pessoas, ok? Mas, a segunda parte, que é, há duas áreas de estudo, incluindo na língua chinesa e na medicina chinesa, para bolsistas de 4 semanas, ok? Quer dizer, no programa de 4 semanas, oferecemos nós temos duas áreas, uma de medicina chinesa e outra na língua chinesa, ok? E, atenção, os candidatos devem fazer a inscrição em grupo através das instituições de recomendação, ok? Quer dizer, de Instituto Confúcio, ok? E a quantidade dos bolsistas para 4 semanas deve ser entre 10 e 15. Se for menos de 10, será cancelada esta bolsa, ok? Ok, então, notas. Então, por exemplo, se o número de bolsistas internacionais de quatro semanas nas áreas de chinês, da língua chinesa e medicina chinesa for inferior a 10 em cada uma, mas a soma total chegar a 10, por exemplo, na área de medicina chinesa tem 6 pessoas e na área de língua chinesa tem 5 pessoas. No total são 11. Neste caso, os alunos dessas duas áreas serão agrupados e o conteúdo das aulas será alterado para chinês mais cultura da medicina chinesa. Então, com aulas de chinês pela manhã e aulas de cultura chinesa à tarde. Então, na tarde, as aulas incluem acupuntura, Tuiná e teoria básica da medicina tradicional chinesa.
entre outros aspectos da cultura da medicina chinesa, ok? E depois, prazo final para inscrição. Atenção, aqui também está muito importante, ok? Então, por favor, atenção. A partir de 1 de março deste ano, os candidatos podem se inscrever no sede, esta sede, ok? Esta sede, para pedir a bolsa, ok? Hum. E atenção, horário é horário de Pequim, ok? Por causa da diferença de fuso horário entre aqui na China e no Brasil, ok? Então, vocês precisam de ter mais atenção sobre isso, ok? Ok. Então, primeiro, para os cursos que iniciam em julho de 2026, então, os candidatos precisam pedir a bolsa antes de 15 de abril, ok? 15 de abril para julho de 2026. Depois, para os cursos que iniciam em setembro de 2026, é preciso pedir a bolsa antes de 15 de maio, ok? E depois, para os cursos que iniciam em dezembro de 2026, é preciso pedir a bolsa antes de 15 de setembro. E por fim, para os cursos que iniciam em março de 2027, é preciso pedir a bolsa antes de 31 de outubro. Ok? Então, 4 semanas são julho de 2026 e dezembro de 2026. E um semestre, ou quer dizer 5 meses, setembro de 2026, antes de 15 de maio, março de 2027, 31 de outubro. Ok? Ok, pronto. Sobre o processo completo de pedir, veja no folheto de admissão para saber mais. E agora, vamos ver os critérios para a candidatura. Ok? Agora são 6. Então, primeira, não ser de nacionalidade chinesa. E segunda, ser amigável à China e aos chineses, sem antecedentes criminais e cumprir as leis e regulamentos da China, bem como as regras e regulamentos da instituição anfitriã. E terceiro, em boa saúde, tanto física quanto mental, com excelente caráter e desempenho acadêmico. E próximo, desejar se dedicar ao ensino de chinês, à divulgação da medicina chinesa e aos trabalhos relacionados. E próximo, ter idade entre 16 e 35 anos, uniformemente a partir de 1º dia de setembro de 2026. Ok? Isso é muito importante. Ok? 16 e 35 anos. Para professores de língua chinesa em serviço, ter até 45 anos. E número 6. Ser exigido o certificado de HSK para candidatos à bolsa de um semestre e admitido preferencialmente se tiverem o certificado de HSKK. Para candidatos à bolsa de 4 semanas, o certificado de HSK é suficiente. Nós não temos o requisito de qualquer nota. Quer dizer, você só precisa de ter o certificado de participação de HSK, ok? A nota não tem importância, ok? Ok. Então, para os documentos necessários, ok? Então, todos os documentos devem ser em chinês ou inglês. Então, primeira, cópia digitalizada da página de informações pessoais do passaporte. E segunda,
cópia digitalizada dos relatórios do resultado dos exames HSK e HSKK, se tiver. Ok? Atenção, estes dois hum, exames s- têm de ser realizados nos últimos 2 anos. Ok? Tem validade de 2 anos. E terceiro, carta de recomendação assinada pelo responsável da instituição da recomendação, quer dizer, do Instituto Confúcio. Quarto, certidão de antecedentes criminais. E depois, os candidatos com menos de 18 anos devem apresentar comprovativo de comissão assinado por um guardião na China. E número 6, os professores de chinês em serviço devem anexar um certificado de emprego emitido pela instituição empregadora e uma carta de recomendação. E aqui são os documentos necessários. Desculpa, ainda tem. Sobre os professores de chinês em serviço e os vencedores do Chinese Parade, ok? Então, aqui não vou ler tudo, então vocês podem ver, ok? Primeira é professores de chinês em serviço, ok? Como já vos disse, precisa de entregar o comprovativo em serviço para para a empregadora, para a entidade empregadora e também a carta de recomendação emitidos para a instituição empregadora, ok? E segunda, vencedores do Chinese Praise, ok? E também precisa de fazer login no site que falamos e se candidatar para a bolsa com seu certificado, ok? Hum. E depois, em princípio, os candidatos que tiverem recebido uma bolsa de estudos do mesmo género em um período de 3 anos não serão admitidos de bolsa de um semestre. E depois, escopo de financiamento para os bolsistas. A bolsa cobre propinas, acomodação, atenção, na alimentação não incluem os casos na bolsa de 4 semanas. E seguro de saúde abrangente. E nossa universidade fornecerá dormitórios, quarto duplo, com o espaço individual de paneiro, aquecimento no inverno e ar-condicionado no verão, e quarto público de lavar roupas, geladeira e micro-ondas para os estudantes. E também a cozinha pública, onde fica na frente da loja de conveniência da universidade e perto do prédio do nosso dormitório. E comprará seguro de saúde abrangente de acordo com as regulamentações relevantes do Ministério da Educação da China. E outras despesas são de responsabilidade do próprio indivíduo. Ok? Ok. Então, uma parte importante. Observação. Então, recomenda-se que as pessoas que não atendem aos requisitos de inscrição por diversos motivos, como idade, por exemplo, alguns, alguns candidatos têm uma idade maior do que 35, por exemplo, têm 40 anos, etc., ou que atendem, mas não foram contempladas com a bolsa de estudos, ou seja, não for admitidos, estudem a nossa instituição por conta própria, ok? Ainda aqui, então, vou fazer uma introdução aos programas de treinamento de curto prazo para estudantes internacionais, ok? Aqui está uma imagem, ok? Primeiro, requisitos para iniciar uma turma, ok? Com o mínimo de 10 participantes, ok? E segunda, conteúdo e duração de curso, ok? E o conteúdo
vou mostrar na próxima página, ok? Hum. E terceiro, idiomas. Hum. Em geral, todos os cursos são ministrados em chinês, ok? Uma taxa de tradução adicional será aplicada ao ensino escolar ou em outros idiomas que não o chinês, ok? E depois, após a conclusão dos concursos, dos cursos prescritos e a aprovação nas avaliações, vocês receberão um certificado de conclusão emitido para a nossa universidade, ok? Então, aqui são as categorias de curso e conteúdo de curso e duração de estudo. Então, vocês conseguem ver bem? Então, se assim, por favor, diga. Sim, dá para ler. Tá, ok. Por exemplo, curso para iniciantes em acupuntura. Aqui, conteúdo de curso. Então, vocês podem ver a si próprios. E com a duração de 4 até 8 semanas. E depois, curso avançado de acupuntura. E também aqui, conteúdo de curso. E a duração também 4 até 8 semanas. E terceiro, curso básico de Tuiná, com duração de 2 até 4 semanas. E avançado de Tuiná, a mesma duração. Curso de Tuiná Pediátrica, também 2 até 4 semanas. E curso de técnica práticas de preservação de saúde da medicina chinesa. E, por exemplo, prático de Ba Duan Jin, Wu Qin Xi e Yi Jin Jing. Parece Tai Chi, mas não são iguais. Duração de 2 até 4 semanas. Depois, curso de manutenção da saúde e do bem-estar da medicina chinesa. Ok? Mesma duração. E próximo, curso de experiência cultural em medicina chinesa. 2 até 4 semanas. E depois, curso de treinamento do idioma chinês, ok? Neste caso tem, por exemplo, treinamento prático em audição, fala, leitura, escrita e tradução em chinês. Conhecimento da cultura tradicional chinesa, experiências culturais como corte de papel e cerimônias de chá, ok? E preparação para o exame HSK, ok? Se alguém, por exemplo, quiser participar o exame HSK na China, podemos oferecer o serviço ou esse tipo de aula para vos ajudar, ok? E a duração do estudo é de 4 até 8 semanas. E curso de Tai Chi, 2 até 4 semanas. E classe de técnicas terapêuticas características da medicina chinesa, 2 semanas. Curso de ortopedia e traumatologia da medicina chinesa, 4 até 8 semanas. E curso de treinamento clínico, 2 até 4 semanas. Ok. Então, se alguém, por exemplo, quiser estudar na nossa universidade sem bolsas, você quer dizer pagar a si próprio, então nós temos três categorias. Primeira é estudar junto com a turma de 4 semanas. Primeira, as principais atividades de 4 semanas. Para amanhã, são aulas de chinês. À tarde, aulas de experiência cultural chinesa. Por exemplo, Tai Chi, ópera tradicional, recorde de papel, caligrafia, pintura tradicional chinesa, acupuntura, tuina, etc. E além disso, estão programadas visitas culturais a museus e à cidade antiga de Zhengding, ok? Essa cidade é muito famosa em Shijiazhuang, também em toda a China.
E as aulas de experiência cultural chinesa contam com tradução para o português. E segunda parte, despesas. Primeira, taxa de treinamento, 2.000 yuan, 2.000 yuan renminbi. Segundo, alojamento, 1.200 yuan por pessoa em quarto duplo. 2.400 yuan por pessoa em quarto individual. Ok? Hum. E terceiro, segundo, seguro, 100 yuan por pessoa. No total, 3.300 yuan por pessoa, alojamento em quarto duplo e 4.500 yuan por pessoa, alojamento em quarto individual. Ok? Ok. Segunda, estudar junto com a turma de um semestre, quer dizer 5 meses, na área de medicina chinesa. Primeiro, programação principal. 20 aulas semanais de estágio clínico em medicina tradicional chinesa na Guoyitang. Guoyitang é uma clínica da universidade, ok? Clínica, da medicina chinesa, ok? Atenção, as aulas de acompanhamento clínico, que é estágio clínico em medicina tradicional chinesa, são ministradas em chinês e inglês, ok? Chinês e inglês. Depois, 10 aulas de chinês, ok? E depois, despesas. Data de treinamento, 9.600 yuan. Alojamento, 2.500 yuan por pessoa em quarto duplo. 5.000 yuan por pessoa em quarto individual. E seguro, 400 yuan por pessoa. No total, 12.500 yuan por pessoa, alojamento em quarto. Desculpa. Uhum. 12.500 yuan por pessoa, alojamento em quarto duplo. E 15.000 yuan por pessoa, alojamento em quarto individual. Ok? Ok. E terceiro, estudar junto no concurso de aperfeiçoamento clínico em medicina chinesa. Ok? Primeiro, as aulas serão ministradas principalmente no primeiro hospital afiliado da nossa universidade. Isso é um hospital de nível 3A com 2.000 leitos disponíveis. Os hospitais de nível 3A são os de mais alto nível na China e sendo ideal para profissionais e entusiastas da medicina tradicional chinesa. 2. A turma será formada com 10 ou mais participantes. A partir de 10 participantes, um professor acompanhante terá a taxa de treinamento isenta. Ok? E depois, as datas de início e o conteúdo de curso podem ser personalizados e os custos serão determinados de acordo com a duração e o conteúdo do curso do grupo, ok? Então, agora vou-vos mostrar o exemplo nesta categoria. Ok, aqui é um grupo, é um grupo desta categoria que já foi, que já participou
deste curso, ok? Da nossa universidade, ok? Então, vocês podem ver, por exemplo, domingo, nós vamos buscar todos os membros na estação de trem e acompanhando o grupo para o hotel, ok? Então, será eu que vos buscar. Se não tiver outras coisas, vou buscar. E depois, por exemplo, segunda-feira, cerimônia de abertura e visitas, ok? Hum. E tarde, teoria e prática do diagnóstico pelo pulso, ok? E terça-feira, manhã, visitas, ok? E prática na clínica, ok? E tarde, teoria e prática do diagnóstico pela língua, ok? E quarta-feira, manhã, prática no hospital e tarde são aulas e também palestras, ok? E quinta-feira, sim, mesma coisa, de manhã, prática no hospital e tarde, teoria e prática e também palestra se tiver. E sexta-feira, mesma coisa, ok? E sábado, ou visita cultural, por exemplo, visitar a cidade antiga de Zhengding e o museu, etc. Por exemplo, domingo, manhã, visitar o museu e tarde, tempo livre, ok? E depois vai repetir, ok? E no último dia, acompanhar o grupo para a estação de trem, ok? Hum. E depois, nesta categoria, podemos oferecer traduções em inglês ou português, ok? Ok. Então, até agora já já falei tudo sobre o plano para as pessoas que não consigam obter a bolsa, ok? Com ahm, outros requisitos, por exemplo, tem idade mais de 35 anos, etc. Ok? Ok. E condado responsável, o condado, professor Lee Afonso, sou eu. E o número de telefone aqui, ok? E e-mail está aqui, ok? Isso é o endereço da universidade, ok? Hum. E aqui é um site oficial da universidade, tá bem? Ok. Então, sobre as informações, vou ficar para aqui. Então, agora vou-vos mostrar as infraestruturas de vida na nossa universidade, ok? Então, primeiro, dormitório, ok? É um vídeo, então vou mostrar. Um quarto duplo, tem duas camas, sim, e depois para a frente, no lado esquerdo, armários para guardar as roupas, ok? E vira à direita, Afonso, o vídeo não está passando. vira... Não, desculpe, O vídeo não está rodando, ok? vocês não podem ver? Não, o vídeo não, tá? Não Como podem ver? não? Ah, ok. Vou tentar outra vez, ok? Agora Desculpem. saiu tudo. Uhum. Agora sim? Sim, agora sim, obrigado. Ah, dá. Ok. E armários, guarda-roupas.
E aqui, banheiro individual. Vocês podem tomar duche. Temos água quente 24 horas. Ok, está tudo sobre o dormitório. E depois, aqui, é uma lavar, quarto público de lavar roupa, ok? E aqui é uma máquina de água, ok? Tem água quente e água mineral. Se vocês quiserem buscar água, então pode chegar aqui, ok? Inserindo os cartões, ok? Quando insira, a água sai, ok? Quando, quando você quiser parar, então tira o cartão, ok? Hum. E aqui são as máquinas, ok? Então vocês vão usar o Alipay ou o WeChat para fazer o scan o código e depois para usar, ok? Ok. E depois a cozinha pública, ok? Então se alguém quer cozinhar a si próprio, então pode cozinhar aqui. Aqui micro-ondas, panelas, micro-ondas, geladeira. Ok, ok. Então, agora sobre as informações, vou mostrar tudo, ok? Então, ahn, agora estamos a entrar na parte de tirar dúvidas, ok? Então, se alguém quiser perguntar, pode fazer, ok? E vou responder, ok? Então, eu queria perguntar sobre o programa de 6 meses, aliás, de 5 meses. Aham. É, se a gente quiser, a gente também pode estudar chinês na universidade? Além da medicina chinesa, a gente também pode estudar mandarim? Não. No, nos 5 meses, nós só temos de medicina chinesa. Não tem a língua chinesa. Ok, sobre o quarto, eu Hum. vi o vídeo e esqueci de observar. Tem geladeira dentro do quarto ou é só uma geladeira por andar? Só no primeiro andar, que é num espaço público. No quarto, no seu quarto, não tem geladeira individual. Ok, na parte de lavanderia, tem máquina de secar também ou só a máquina de lavar? Não, só lavar, não para secar. E quanto custa? Você sabe quanto custa cada lavagem? Isso depende da quantidade das roupas. Então, quer dizer, eu posso dizer um preço médio, que é menos de 3 yuan uma vez. Entendi. Xexê. Uhum. 不客气。Afonso, e aquela máquina perto das lavadoras lá, que para tirar água, que você falou que tem que usar o cartão, tem Hum. que comprar o cartão para pegar água? O cartão, são grátis para os estudantes. O cartão já tem saldo, então não se preocupem. Só para usar. Vocês não precisam de pagar nada para buscar água. Hum? Uhum. Uhum. Eu gostaria também de esclarecer a quem está aqui nos vendo, né, que as informações para participar do programa de 4 semanas e de 5 meses
estão nos editais publicados no site do Instituto Confúcio na UFG, ok? O site é institutoconfúcio.ufg.br. Então lá estão todas as informações e as pessoas têm que seguir o que está lá no edital, ok? Aquela data que ele colocou de 15 de abril é a data final para se inscrever no site chinês. Mas antes disso, tem o de solicitar a carta de recomendação para o instituto, ou seja, uma pessoa que é vinculada a algum Instituto Confúcio, ok? Então tem que ser aluno de um Instituto Confúcio para poder participar do programa de 4 semanas ou de 5 meses, ok? Quem não é aluno do Instituto Confúcio pode participar conforme o professor Afonso disse, pagando todas as despesas, ou seja, ele não vai participar do programa, vai ser algo à parte, tá certo? Tá? Uma dúvida também, Afonso, você falou que o grupo é de 10 a 15, o mínimo 10. E Uhum, se houver 20 pessoas interessadas? uhum. Ah, isso vai, depende da admissão de Ministério da Educação, que é o centro de educação, de cooperação do Ministério da Educação da China. Então, Sim, mínimo 10. Se for menos a 10, será cancelada. sim, aí vai ser observado o máximo de 15 ou pode ser flexível para mais de 15? Não, só 15, 15. Só 15. Aí, no caso, eles vão selecionar os 15 que tenham melhor nota do HSK, que tenham melhor currículo, correto? Desculpe. Aí, então, no caso, se 20 pessoas se inscreverem, como só tem 15 Hum, vagas, então hum, a fundação na China vai selecionar usando critérios, né? uhum. Como, por exemplo, Sim, a nota do HSK, né? sim, só qualquer nota. Qualquer nota. Hum. Certo. E desculpe, eu já vi essa. Pedro, posso me inscrever para 5 meses e depois para um semestre? Não, não. Uma vez, quando você for admitido por exemplo, 5 meses, então você não pode pedir mesmo gênero. 5 meses e um semestre é mesmo gênero, né? Então isso não dá. Entendeu? Bom, uma outra dúvida. Um dos Aham, documentos é a certidão de antecedentes criminais, ok? aham, Aqui no Brasil, a pessoa consegue tirar a certidão em português, mas os documentos ah, estão em inglês ou em mandarim. Aí, como que fica ah. a questão do certificado de antecedentes criminais? Porque no Brasil eles não são publicados em inglês. Ah, ok. Então, se não, pode enviar português, a versão da língua portuguesa própria, ok? Então, se podem traduzir para o inglês, não podem fazer tradução. Então, se não conseguem, não podem enviar diretamente na língua portuguesa. Então, pode enviar em português. Sim. Tá. Hum. Ah, ok. Aqui. Caso eu passe no de 5 meses, o que o programa vai cobrir financeiramente? Ok. Sami, ok. Aqui, neste slide, ok, vou mostrar. Aqui, ok? Tá. 5 meses, nós temos, a bolsa cobre propinas, acomodação e alimentação, ok? E também temos. hum, bolsa para vocês, ok? E de cinco meses, ok? E a cada mês, vou dar, a universidade vai dar o dinheiro no seu, na sua conta, ok? Hum,
Para ficar claro, quem vai participar do programa de 4 semanas, né, vai ter é, dispensadas as taxas acadêmicas e a acomodação, mas o estudante terá de pagar a sua alimentação lá no restaurante universitário, né? E a universidade também vai pagar o seguro-saúde. Então, ou seja, ele vai ter que pagar a passagem aérea e a alimentação. No caso do programa de 5 meses, ele paga apenas a passagem aérea e a universidade arca com as outras despesas, com exceção de gastos pessoais, por exemplo, comprar um shampoo, comprar um remédio, comprar um sabonete, um refrigerante, etc. Então aí a pessoa vai ter que arcar com essas despesas, ok? O, Professor, o programa cobre, né, os gastos com o curso. Então, ele mostrou no slide posterior a esse, se a pessoa não se enquadra na questão da idade para participar do programa, ela pode participar pagando tudo. Aí ela paga a acomodação, vai pagar as taxas acadêmicas, as propinas, tudo. Então a pessoa pode ir pagando tudo. Correto, Afonso? Sim, e queria complementar para um semestre que é cinco meses. Então, a nossa universidade, o Ministério da Educação da China, então, vai dar essas bolsistas uma bolsa de 5 meses e cada mês é de 2.500 yuan, ok? Então, vai dar 5 meses, ok? Hum. Ok, então vou responder aqui. Eric Reis, o grupo de 10 a 5 a 15 pessoas é apenas da UFES? Não, então tudo, então tudo, ok? Não só apenas de apenas Instituto Confúcio, tá bem? Ok, e depois, Renata, Ariadne, eu comecei a estudar medicina chinesa nesse ano, não tem problema. Sou de uma área que não tem relação com a área de saúde. Posso me inscrever mesmo assim? Se você quiser candidatar-se a, por exemplo, 5 meses, então não tem problema. Neste programa, só para as pessoas que tenham interesse na medicina chinesa, quer dizer que você quer estudar medicina chinesa. Mas se, por exemplo, se você for admitida, então você pode chegar cá para escrever, ok? Mas primeiro você pode inscrever-se mesmo assim, ok? E depois o resultado, vamos ver, tá bem? Entendeu? A Carla, Para, gostaria de falar para para quem mais de 35 anos, a única possibilidade é o curso pago? Sim. Para quem tem mais de 35 anos? Sim. Hum. Ok, Valéria, esse programa de 5 meses é apenas em mandarim ou tem inglês nas aulas também? Um, cin- 5 meses em mandarim ou tem inglês nas aulas também? Você quer dizer na tradução ou só apenas aulas? Sim, Valéria, se por as favor. aulas elas são ministradas em inglês Uhum. ou em mandarim. Ahn, Tem duas, ok? Então, por exemplo, quando vocês estão na clínica para participar da prática, então o professor vai primeiro falar chinês, então, para falar com os pacientes e depois vai traduzir para inglês para vocês saberem, Entendi, ok? obrigado. De nada. E depois, o critério de seleção é apenas a nota do HSK? Não, não é apenas a nota, faz parte. Aqui, os critérios são assim. Aqui, critérios assim, ok? Janaína, então você pode ver aqui, ok? HSK só faz uma parte, ok? E a nota não tem importância, ok? Qualquer nota, só que você participou e tem.
e tem o certificado nos últimos 2 anos, ok? Nos últimos 2 anos. Isso é muito importante, ok? Então, se for, por exemplo, 3 ou 4 anos, desculpe, não dá, ok? Entendeu? Pode candidatar para mais de uma universidade ao mesmo tempo? Sim, sim, você tem duas escolhas. Primeira escolha, segunda. Se você quiser estudar na nossa universidade, então você pode candidatar-se no primeiro lugar na nossa universidade, ok? Então, segunda escolha, você quer pedir em qualquer universidade, ok? Hum. Ok, a Guinta Silva. Se eu não for aluno do instituto, eu não posso ser bolsista. Não, desculpa, não. E depois, eu gostaria de fazer alguma pergunta. Seria possível, por favor? Pode. Boa noite, professor Alfonso. Professor Francisco, obrigada por ter Uhum, visualizado a minha mão levantada. Eu passo da idade, eu já estou com 52 anos. Eu sou professora de medicina chinesa aqui no Brasil, na Faculdade uhum, Ebramec. O uhum, Dr. Reginaldo Filho, que é o meu mestre particular, eu faço parte de um grupo de treinamento dele, e ele é professor convidado da Universidade de vocês, de Rebei. E uhum, eu queria saber se, no caso, eu tenho interesse nesse estágio de 4 semanas. Por eu não uhum. ter mais a idade, eu não consigo concorrer à bolsa, correto? É, Qual, Sim, porque você qual, já passou de idade, no máximo de Uhum. idade. E qual seria o gasto para esse curso dentro da área da medicina chinesa de 4 semanas em dezembro? Eu fiquei meio confusa, porque eu vi o de 5 meses e o de quatro Uhum, semanas o valor só do que tem a língua chinesa e medicina chinesa. uhum. E aqui, sim, é tudo. Tá, então esse seria o cronograma para a medicina chinesa de 4 semanas. Ele vai misturar medicina chinesa e língua chinesa, seria isso. sim. Tá. Uhum, ótimo, perfeito. E quando fala, eu sou aluna também do Instituto Confúcio, pela Unesp de Uhum. São Paulo, eu já estou no nível intermediário 1. E quando fala da carta de apresentação, seria da diretora do Instituto Confúcio de São Paulo. Não, no nosso edital tem lá a orientação. Você vai ter que solicitar o diretor lá do seu Instituto Confúcio para fazer a sua inscrição para ser enviado ao nosso instituto e aí a gente dá a carta para você. Ah, entendi, professor. Muito obrigada. Tá? Seriam essas dúvidas. Xexê. No Ó, nosso Pocati. site do Instituto Confúcio.ufg.br tem lá o edital para 4 semanas e o edital para chamada pública, no caso, para 4 semanas e para 5 meses. Então você pode olhar lá, tem a orientação direitinho, tem um prazo máximo para solicitar a carta, tá? Que a gente tem um prazo para receber e o prazo para emitir para vocês a carta, de modo que até 15 de abril, quem quiser ir em junho, né? Para poder dar tempo de fazer a inscrição. Aí tem que prestar atenção, que é no dia 15 de abril, o máximo para quem quer ir em junho, levando em conta o fuso horário na China, que são 11 horas para frente, tá? Então, no caso, tem que fazer até tipo meio-dia para poder dar tempo de a inscrição ser recebida lá, porque senão já passou o dia 15, tá certo? No caso, eu tenho interesse da turma de dezembro, porque hoje eu tenho uma clínica de medicina chinesa, né? E é um período que os meus pacientes tiram férias, então seria para dezembro. Eu entendo que eu já devo começar, mas a inscrição seria até dia 15, ou não, eu já posso começar porque eu não vou concorrer à bolsa. 15 de abril é Mas uma. a turma que hum, vai em junho, e a turma que vai em dezembro é outro período, conforme está lá no edital, Carla. Ok, eu Tá? aguardo então um pouco para depois concorrer
para outra turma. Mas o edital é o mesmo, tá com as duas datas. Aí você tem que ficar atento à data. Ok, ok. Ok. Xexê, E muito sobre, obrigada. sobre essas quatro semanas tem um limite de pessoas, ok? Não se esqueça, ok? Mínimo 10, máximo 15, tá bem? Tá ótimo. Ok, Xexê, tá. xexê. Pode. E no Depois, Ana Júlia, precisa estar fazendo faculdade ou só ser estudante do Confúcio? Apenas estudante do Confúcio. E aqui, Guilherme, boa noite, professor Francisco. Ok. Então, vou passar as palavras para o doutor professor Francisco. Aqui está uma pergunta para você. as perguntas pararam de aparecer para mim aqui, Afonso. Não sei por quê. Se você puder ler para mim, por favor. O quê? Desculpe. Fiz a posse do quadro no ano passado com carta de recomendação de para esta pessoa. Ah, Pessoa, essa pergunta eu não estou vendo mais as perguntas, pararam de já mostrar. passou? Professor, ele está perguntando Ok. assim, ó, eu Aqui, solicitei a bolsa de 4 semanas no ano passado com a carta de recomendação pela UFF. Essa carta ainda vale para essa bolsa? É a Não, pergunta do Guilherme. outra data, né? É porque é outro edital. Essa carta foi para o edital do ano passado. Então, para o edital desse ano, é uma nova carta, com a data de 2026. Aí tem que pedir hum, novamente, ok? Ficou claro? ok? Ok. Então, depois, Renata Ariadne, sou aluna do IFG, UFG, do IC Unesp, tenho que pedir para quem? Isso é a sua escolha. Depois, Pedro Pena, posso me inscrever em uma data e depois para outra. Escrever em uma data para e depois para outra. Eu não entendi a sua pergunta, Pedro Pena. Eu acho que a pergunta é assim: se ele pode se inscrever para, suponhamos, para a turma de junho, né? Aqui no slide está julho, mas se vocês olharem no edital é junho até julho, ok? Você pode solicitar, por exemplo, a carta para concorrer. Aí suponhamos que não houve, no mínimo, 10 estudantes para poder formar a turma. Aí a turma não vai ocorrer. Aí você pode tentar novamente para a turma de dezembro. Pedro, se foi essa a pergunta que você fez, tá? Ok. Se caso ocorra, mesmo se a turma seja consolidada, eu posso tentar novamente para em dezembro. Se você não for, no caso, em uma. Ah, caso seja selecionado ou não, em algum dos casos. Eu creio que sim, né, Afonso? Suponhamos que ele foi selecionado, tá? A turma foi montada para julho, mas ele desistiu de ir em julho. Aí ele pode tentar novamente em dezembro, correto? Ah, por exemplo, foi desistiu a si próprio ou foi rejeitado? Não, desistiu por conta dele. Ok. Pode inscrever em outra data, ou outro programa, ou outro período. Tá? Hum. Tá? E suponhamos também, Afonso, que ele tenha sido rejeitado para junho porque havia 20 inscritos e só 15 iriam, tá? Aí ele não foi selecionado, ele foi rejeitado pelo programa. Aí ele pode tentar também para dezembro, correto? Hum? Entendeu? Não. Então, suponhamos que ele se inscreveu para o programa Uhum. de junho e havia Junho. 20 candidatos, ok? Uhum. Mas só podem ir 15. Aí, no caso, Uhum. ele foi um, dois, cinco que ficaram de fora.
que foram rejeitados, tá? Ah, Pelo programa. eu sei. Aí Você quer dizer que... ele pode tentar novamente em dezembro, sem problemas, correto? sim, Ok. ok. E Ok? depois, hum, mesmo, e Maria Machado, mesmo pagando, o processo é todo o mesmo, certo? Sim, certo. Hum. Ana Júlia, acabei perdendo o início da live. Como consegui a carta? A carta de recomendação? É isso? Deve ser. É só olhar no edital no site do Instituto Confúcio.ufg.br, ok? Lá tem as orientações para isso. Então, Sami, CSC, o que é CSC? É a bolsa para graduação, mestrado ou doutorado na China. Chinese Government Scholarship. Ah, você vai pesquisar as informações básicas nesta site, ok? Porque essa, você disse, eu não tenho ideia, ok? OK，好的，谢谢老师。好，不客气。E para 115 pessoas, qual é o critério de seleção? E isso, por exemplo, vamos analisar o plano, o seu plano de estado, ok? Porque no edital e também no Furedo já está escrito que os candidatos precisam de enviar e também escrever o seu plano de estudo quando for admitido, ok? Então, isso faz uma parte, ok? E depois, e outro critério da seleção, não fora o Ministério da Educação, de Saúde, aqui não tenho ideia, ok? E não posso saber mais, não posso dizer mais sobre o critério, ok? Porque o critério é, ok? Essa apresentação vai ficar gravada em algum lugar para ver outro dia. Essa apresentação está ficando gravado, né? Ela vai ser depois postada na semana que vem no nosso YouTube, ok? Instituto Confúcio UFG. Aí vocês podem Hum. encontrar a gravação lá, ok? Ok, então vamos ver o último. Então, Renata, eu posso me inscrever para o de 4 semanas de dezembro e depois para o de um semestre em março. Sim, sim, pode. E aquele prazo de 3 anos, Afonso, é para qual programa? Então, O quê? é porque você apresentou aqui uma Ah, informação de que se a pessoa cursou, fez o programa de 5 meses, para ela fazer aham. novamente, tem que esperar 3 anos no mínimo, correto? O que é mínimo? Que mínimo? Mínimo de 3 anos. Sim. Aqui, né? Aqui, né? Justamente, né? Por exemplo, Uma bolsa no ano passado, você já foi admitido de um semestre, ok? E este ano não, não for admitido, tá bem? Mas, por exemplo, se no ano passado a pessoa foi admitida para o programa Hum, de 4 semanas, ok? aham, uhum. Aí ela tem que esperar 3 anos para fazer o de 5 meses, ou ela pode, esse ano, tentar o de 5 meses, já que são programas diferentes? Diferente. Por exemplo, no ano passado, alguma pessoa for admitida por 4 semanas, então neste ano, esta pessoa não pode, mas não for admitida, ok? De 4 semanas, que é um gênero igual. Mas esta pessoa pode pedir outra categoria, que é um semestre, ok? Correto. Então, estou claro? Está claro. Estou esclarecendo? Ok, tá. Ok, então, Mas agora. hum, pergunta pessoal?
Podemos encerrar nossa reunião? Deixa eu aproveitar e Uhum. fazer mais uma pergunta, então. Sim. Por exemplo, eu fiz algumas formações online em outras universidades, né? Xangai, Pequim, e eu criei alguns amigos, professores, que eu gostaria de aproveitar a oportunidade depois que terminar o treinamento e conhecer. Existe essa possibilidade de depois eu não voltar com o grupo e estender mais uns dias para conhecer esses professores e depois retornar para o Brasil? Ou eu tenho que ir e voltar com o grupo? Com grupo. A turma vai toda junta e tem que voltar junta? Voltar quer dizer esse programa terminar e depois vocês vão para o Brasil? Isso, isso. Isso é a sua escolha. Por exemplo, quando vocês forem admitidos, então, e também e depois para estudar aqui na China, então vocês vão estudar na China de acordo com os programas, nas atividades, ok? Então, quando vocês acabarem, então vocês precisam de sair da universidade e também sair da China por causa do visto, né? Porque o visto tem uma duração, né? Mas no caso, por Então, exemplo, se você quiser voltar, então você precisa de voltar ao seu país e pedir outra vez um novo visto e para entrar na China outra vez, não, tá? Afonso, a pergunta Não, dela, não é isso. não, né? Não é isso. Não, não é isso não. Ah, Por exemplo, hum, ela conseguiu um visto de 6 meses, tá? aham, Aí aham, ela vai fazer o curso de 5 meses, mas ela aham, tem um visto de 6 meses. Aí, quando acabar o curso, ela hum, sai da universidade e ela quer ir, uhum, por exemplo, para Xangai, para Pequim, conhecer a muralha da China, encontrar amigos e depois voltar para o Brasil. Aí, dentro do visto, não tem problema, né? Ela não é obrigada hum, a voltar assim que acaba o curso, correto? hum. O que ela não vai ter é apoio da universidade, alojamento, alimentação, mas ela pagando o hotel em Pequim, dentro do visto, está tudo correto, né? Então, se ela está composta e dentro o prazo é dentro de 5 meses, por exemplo, ok, então a bolsa vai ser oferecida por 5 meses, ok? Mas quando as aulas acabarem, então ela vai sair, por exemplo, sair da universidade, ok? Então ela pode ficar na China dentro do resto do período do seu visto, ok? Neste caso, as despesas são responsabilidade da sua própria. Sim, sim. Correto, Carla? Aham. Correto, professor Francisco. E o visto está liberado, né? Então eu acredito que problema de visto não teria, né? Porque o Não, visto para a não, China está tem liberado. problema sim, porque o visto Tem. está dado para turismo até um mês, entendeu? Para estudo, Ah, vocês são obrigados a ter visto. Para fazer o curso de 4 semanas ou de 5 meses, como está no edital, é necessário solicitar o visto de estudo. Porque aí vocês e vão aí, dar. Para entrar na universidade aqui, nem que na UFG, a gente não recebe aluno estrangeiro sem visto de estudos. Entendeu? Isso, exatamente. Então, Isso é quando eu muito for tirar o importante. visto, eu já falo lá na embaixada que eu pretendo ficar mais uma semana no máximo, então tiraria o visto para, por exemplo, é porque eu queria o de 4 semanas. Então aham, tiraria para o de 4 semanas mais uma semana. Eu já aviso na embaixada, seria isso. sim, ok? Porque Obrigada. você vai ter a carta de aceite da instituição chinesa, né, que você vai apresentar à embaixada, correto? Tá? Aí você Isso. pode Uhum. solicitar um visto de estudos, né, e dizer que você quer se estender por mais um mês, por exemplo, para fazer turismo também, Uhum. tá? Obrigada. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Afonso, no caso da professora Carla, que está aqui, que ela já tem mais do que 35 anos, tá? Suponhamos que Uhum, queira
participar da turma de 4 semanas em dezembro. Qual Hum, vai ser o procedimento dela para ela entrar na turma e ser aceita pela universidade? Porque ela não vai ter que fazer a carta de recomendação, ela não vai ter que fazer a inscrição naquele site, porque ela não tem o requisito de ter a idade máxima de 35. Então, ela está fora do hum. programa. Então, aí ela entra em contato diretamente com você, para você instruí-la como proceder? Primeiro, estas pessoas, fora de 35 anos, precisam de fazer a mesma coisa com os candidatos. Por exemplo, inscrever-se numa sede oficial e etc. Ok? Só que ela não for admitida por causa da idade, ok? E neste caso, quando o resultado do Ministério da Educação então vou mostrar, vou falar, por exemplo, com ela ou porque ela tem o meu e-mail, né? Então falamos, ok? Diretamente e depois nós vamos comunicar. Se não, podemos também falar com, por exemplo, o responsável do seu Instituto Confúcio. Ok? Por causa, e aí no Brasil, o pessoal não se usa o WeChat, né? Então, talvez tenha um problema de Eu comunicação. tenho o WeChat. Eu tenho o Ah, tem, WeChat. ok, claro. Ok, tá, só essa possibilidade, ok? Então, se sim, como assim? Então, primeiro, faça duro igual aos candidatos, ok? E depois, então, quando o resultado saiu, então vamos comunicar para o resto, tá bem? Então, Tá Carlos, bem. nesse caso, para dezembro, você tem de estar com uma matrícula ativa em um Instituto Confúcio no segundo semestre, tá? Tá E ótimo. no período Uhum. determinado no edital, você vai contatar o pessoal do seu instituto para que eles inscrevam você no programa. Aí Tá ótimo. aí você vai a gente vai mandar a carta para você, você vai se inscrever naquele site lá, aquele site chinês. Se inscrever. Uhum. Aí eles vão te dar uma negativa por conta da sua idade. Mas aí então eles já têm um contato, e aí depois disso você fala: olha, eu me inscrevi, mas por causa da minha idade eu não fui aceita, mas eu gostaria de arcar com as minhas despesas. Aí você vai contatar o pessoal da universidade para poder eles te dizerem como proceder, ok? Tá ótimo, professor. Muito obrigada. Aí, professor Afonso, o seu WeChat é aquele número que você colocou, é isso? WeChat e depois, se nós comunicarmos, então primeiro vamos por e-mail, tá Tá escrito ótimo. no slide, sim, e depois, então vou buscar o meu número de WeChat ou o meu código de WeChat para você, ok? E depois vamos falar, ok? Tá ótimo. Professor Ok. Francisco, de novo, muito obrigada por intermediar e explicar minhas dúvidas. Professor Afonso, obrigada também por tirá-las. Não, o Ok, de intuito nada. dessa De reunião nada. é isso, Carla. Que todo mundo fique esclarecido, ok? Hum. Ok. Então, É, para concluir, então, muito obrigado por todos os participantes e também por o professor Dr. Francisco, da UFG. Então, damos uma frase, então, para concluir, damos boas-vindas aos amigos de todo o mundo que amam a medicina chinesa. Ok? Obrigado. Afonso, todos nós ficamos muito felizes com a sua palestra, com as suas orientações. Tenho certeza que todo mundo entendeu bastante. E eu vou postar, tá? Amanhã eu vou postar no nosso Instagram alguns prints que eu fiz aqui da tela, com contato, para quem não copiou, para ter acesso às informações também pelas fotos que eu vou postar no nosso Instagram, ok? Instituto Hum, Confúcio UFG, ok? Então vocês podem nos seguir lá também, que todas as informações a gente sempre coloca lá, tá joia? Então agradecemos, né, a todo mundo, agradecemos principalmente ao professor Afonso de ter madrugado num sábado, né, Afonso, aí na China, né, falar com a gente. sim. Então, bom descanso para você e nós vamos daqui a pouco dormir, né, que aqui no Brasil é noite, ok? Ok. Então, Obrigado, comente. todos estamos aqui para
qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem nos contatar também. No nosso site tem lá o e-mail direitinho, ok? Então, excelente noite para todos, tá? Até logo. Ok, obrigado. Tchau, tchau.